Bitcoin hoje é extremamente parado enquanto o dólar dispara e a gente vai ver como que a influência que o dólar está tendo na economia agora é extremamente importante, como isso muda todo o nosso cenário, nossa análise das criptomoedas, e aí você vai entender tudo agora, então fica até o final que você não vai se arrepender, tá? Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto. Olha só, hoje nós estamos tendo o Bitcoin defendendo os 20 mil dólares, a gente já vem conversando e bastante sobre o rompimento que o Bitcoin fez de uma resistência importante, que era essa linha de tendência de baixa, e agora ele está vindo bem lentamente confirmar esse suporte, esse rompimento, e se ele conseguir com sucesso se manter acima dos 20 mil dólares, a gente pode ver ele buscando novamente a região dos 22 mil dólares, que foi o topo que ele formou, e a partir daí a gente pode buscar valores mais acima, assim que a gente romper essa resistência, que é muito, mas muito importante, tá? Enquanto isso, a gente vai ficar na expectativa com o que, né? Se possivelmente ele não conseguir romper essa resistência dos 22 e muito menos conseguir se segurar aqui nos 20 mil dólares, se ele cair, a gente vai voltar para a historinha de sempre, que é o que? Nosso range lateral principal, que é entre essas duas linhas aqui horizontais amarelas. Então, a gente pode voltar para cá sem problema, mas agora nosso suporte ele vem para os 20 mil. E agora a nossa atenção vai ficar dentro desse retângulo aqui. A partir do momento que a gente sair para qualquer lado desse retângulo, seja para baixo ou para cima, a situação vai mudar bastante, mas se descer a gente vai continuar naquele panorama lateral que a gente vem presenciando já faz mais de 20 dias, enquanto para cima a gente já começa a pensar numa reversão e possivelmente tá evoluindo de um pullback para uma reversão, aí sim. Mas cara, o que mais é relevante nesse momento é como o dólar tá ganhando força, e se você não tem ideia, tá, que o dólar equivale a $1 equivale a €1. Cara, isso é muita doideira, porque antes a gente sempre via o euro valendo mais que o dólar. Então, os americanos, para ir para a Europa, bom, você perdia uma grana ali. Agora você tem uma relação de 1 para 1 que fica muito mais fácil. Pô, vamos para a Europa, mas calma lá, porque não é só em relação ao euro, tá? A gente tá tendo o dólar se sobressaindo com força. Olha esse gráfico aqui, tá? A gente só tá subindo, subindo. E o que isso significa, cara? O dólar está ganhando muita força em todas as moedas do planeta, o dólar está se saindo muito melhor. Por que isso está acontecendo? A gente já sabe qual é a história. O Federal Reserve aumenta os juros. O que acontece? Você tem uma guerra. Presta atenção, tá? Essa guerra pode ser entre o mercado de risco, que é o mercado de criptomoedas, e o mercado de ações, e uma guerra entre os títulos públicos indexados à taxa de juros. Então o que acontece com essa história? Os investidores vão escolher: eu vou investir em algum investimento indexado à taxa de juros e possivelmente eu posso colocar meu dinheiro em risco no mercado de criptomoedas. Então você tem essas duas opções, ou seja, se o juros está mais atraente, eles vão lá e não vão olhar para o risco. Então o que a gente está tendo agora é realmente uma perda de interesse das criptomoedas, do mercado de ações, visto que eles estão bem devagarzinho e tentando defender alguns suportes, enquanto não tem movimento forte em nenhum dos dois mercados, mas o dólar está subindo e bastante. Se você não sabe, seus investimentos em dólar aqui no mercado de criptomoedas já estão valorizando conforme o dólar vai subindo. Mas a nossa expectativa aqui é que com todo esse cenário o mercado pelo menos consiga se segurar, visto que quando você tem uma relação entre o DXY, que é a força do dólar, você pode ver que se esse gráfico sobe, cara, você vai ver ela não tem uma relação direta com uma moeda fiduciária do planeta, não. Ela faz uma referência a todas. Então, quando você tem esse gráfico subindo, você tem uma força muito grande do dólar perante todas as criptomoedas não, moedas fiduciárias, moedas correntes dos países em relação ao dólar, tá? Então, isso aqui, historicamente, isso indica pra gente que quando o dólar sobe, a gente tem uma perda de interesse no Bitcoin, nos mercados de risco, então eles ficam ou lateralizando ou descendo. Só que a gente tem sim que pensar de uma forma diferente. O mercado tá nessa consolidação, você tá vendo que em alguma hora a gente vai ter uma definição disso aqui rolando, e se a gente for olhar alguns indicadores como o índice de força relativa, ainda mais no semanal a gente tinha uma atenção muito forte, que era o quê? A gente tinha que sair dessa região de sobrevenda aqui, cara. A gente tinha que sair e defender essa posição, visto que é uma mínima histórica e que dá uma excelente oportunidade de compra. Enquanto isso, o mercado ainda segue nessa consolidação de fundo. Eu acredito sim que a gente está numa formação de fundo e o pior pode ter passado. Apesar desse negócio do Federal Reserve tá ainda em pauta, né? Vai aumentar muito os juros, só que o que você precisa colocar na sua mente é o seguinte: eu sei que você pode estar pensando, cara, mas se o Federal Reserve está aumentando a taxa de juros e atraindo uma força muito grande para o dólar, isso não significa que a economia americana já está se reerguendo dessa possível recessão que ainda estão cantando?
Sim, só que para você combater a inflação que foi criada nos últimos anos, isso não é resolvido só agora, tá? Então, ó, melhorou, dólar subiu, agora desce os juros. Não é assim, tá? Você precisa ter uma consistência no aumento da taxa de juros para você manter a construção de um combate à inflação consistente no mercado, na economia americana. Então, podemos ter meses aí pela frente, como eu falei com vocês no Instagram, meses aí pela frente que a gente pode ter ainda uma política agressiva do Federal Reserve até que passam alguns meses e o dólar simplesmente acha um nível de suporte interessante, uma resistência e fica paradinho ali, enquanto os mercados, tá, de risco, Bitcoin e mercado de ações, eles voltam a ganhar uma certa relevância. Agora, enquanto isso, cara, enquanto a gente tá brincando nesse range lateral aqui do Bitcoin dos 20 mil dólares, já falei pra vocês, a nossa estratégia tá em torno dos 20 mil dólares. Se a gente perder, possivelmente a gente vai buscar agora essa região aqui dos 18, e se a gente perder, vamos buscar aquele fundinho lá dos 17.600, que foi o fundo máximo que a gente conseguiu, mas de qualquer forma eu quero que você se atente à estrutura que a gente está criando dentro desse cenário atual de lateralidade, tá? Aqui você pode estar vendo uma lateralidade, mas inevitavelmente nós estamos criando fundos ascendentes com suportes interessantes. Então, se o mercado conseguir se segurar nos 20 mil dólares, a gente vai conseguir construir aqui uma linha de tendência de alta bem torta, mas de qualquer forma, uma estrutura de alta. Enquanto isso, você pode ainda forçar um pouco a barra e visualizar aqui um triângulo. Sim, um triângulo ascendente que pode entregar para a gente, finalmente, um rompimento dos 21.700 ou 20 mil dólares, tá? No Bitcoin, que seria muito interessante. Então, a gente vai criando essa estrutura, o mercado ele vai se afunilando aqui até que ele não aguenta mais, não tem mais pressão vendedora para segurar o preço aqui e ele acaba rompendo para cima, o que seria excelente. E é o que eu pelo menos espero, porque a gente vem conversando muito, tá? Da necessidade que o mercado tem de subir. Quando você tem muita queda, as pessoas vão começar a pensar em comprar, ou pelo menos muita gente com dinheiro, com interesse, vai pensar em comprar. Com isso acontecendo, você pode esperar que em algum momento dessa queda infinita que a gente está presenciando, vamos ter uma onda de alta e a gente só precisa romper os 22 mil dólares para ter o início dessa onda de alta que pode se estender até os 30 mil dólares. E, bom, seria sensacional a gente ter isso acontecendo, tá? Agora é o seguinte, com tudo isso acontecendo, o Open Interest ainda segue alto, mas caindo bem lentamente conforme a gente vai caindo, e não se engane, tá? Por mais que o Long Short Ratio estava lá em 0,60, agora a gente já está nos 1,3, mas o importante é a gente ficar rodeando ali a questão dos 1 ponto no Long Short Ratio, que indica que o mercado está em equilíbrio, tanto ordens para, vamos lá, long e ordens para short, a gente está equivalente, o que dá um potencial de explosão para ambos os lados. Enquanto isso, hoje, você pode estar vendo que a gente está tendo muita perda de volume aqui, delta acima de 1 milhão, ou seja, as baleias estão perdendo um pouco de interesse e fazendo algumas vendas, enquanto a sardinhada, não gosto muito desse nome, mas vocês entendem, elas estão comprando. Nesse meio do caminho a gente pode esperar o quê, né? Exatamente o que a gente conversou. Quando você tem muita baleia comprando, entrando com ordens de compra e enchendo o bolso, depois elas tendem a fazer alguma venda e uma resistência importante não deu outra, bateu os 22 mil dólares, eles começaram a vender, olha só como é que o preço se segurou. E tem vários indícios que a gente está tendo sim uma venda bem consistente dessas pessoas, até que em algum momento a gente vai romper, as pessoas vão entrar posicionadas nesse rompimento e a gente vai ter uma explosão do preço. Mas, olha só, outro fato relevante que nós temos é o seu like, tá? Se você chegou aqui 8 minutos e não deixou o seu like, por favor, essa é a sua hora de brilhar e me dar a sua opinião sobre o nosso vídeo, tá? Então, só tenho a agradecer. E olha só, na dominância, a gente tá tendo uma coisa muito interessante. Interessante a ponto de, cara, o que tá acontecendo aqui? A gente buscou um fundo, o mercado está consolidando bastante nesse fundo que ele formou aqui, nos 43%. Estamos defendendo um retângulo gigantesco aqui, que isso, bom, é uma lateralidade depois de uma queda, e a gente esperava que ele fosse fazer uma onda de baixa, um fundinho e já voltar a subir. E por enquanto o mercado ainda está muito indeciso conforme a gente vai andando completamente de lado nesse range, o que leva a gente a crer o seguinte, bom, a gente ainda segue em vantagem porque o último fundo foi nos 41% e agora a gente está com outro fundo nos 43%, o que mostra um fundo ascendente. Ou seja, a gente ainda pode ter altas na dominância conforme o mercado vai atraindo mais valor. Nesse momento a gente está tendo realmente um interesse maior pelo dólar, isso é óbvio, isso aí muda um pouco a nossa estratégia porque se isso aconteceu e está começando agora com uma intensidade, a gente precisa ficar esperto para ver se isso vai ter consistência no médio e longo prazo, se o dólar vai conseguir se fortalecer muito mais. Isso pode significar uma queda para os mercados, visto que
a força do dólar e o Bitcoin, eles sempre andam meio que na contramão um do outro. O dólar sobe muito, o mercado de risco ele perde valor. O Bitcoin começa a subir muito, significa que as pessoas estão saindo um pouco do dólar. Então é uma questão meio lógica de exposição ao risco. Você não quer se expor ao risco porque os juros estão atraentes. Então você, não, quero Bitcoin agora não, vou focar no dólar, que é um retorno muito moleza para mim, sem me arriscar muito. E enquanto isso, a gente tá nessa brincadeira, algumas moedas estão se segurando muito bem no ponto de suporte delas, tá? A gente sempre tem esses interesses nas moedas e eles estão conseguindo se segurar muito bem. Isso é interessante porque a gente já caiu bastante, mas a comunidade está segurando muito bem os projetos e não deixando eles morrerem. Isso a gente precisa realmente considerar como um sinal muito positivo, porque o poder de recuperação das altcoins é bizarramente alto, mas dentro dessa estrutura eu não consigo enxergar uma queda gigantesca da dominância. A gente precisaria de uma altinha, de preferência com a alta do Bitcoin, para depois a gente ter um despejo aqui e aqui acontecer a altcoin season. Conforme o Bitcoin vai subindo, as altcoins já vão tomando seu valor e começando a subir muito mais. Então esse é o cenário ideal do mercado. E para a gente confirmar algumas coisas que nós temos em pauta, cara, olha isso aqui que bacana, né? A gente tinha aqui no começo do dia um poder de como que o mercado está sendo um pouquinho manipulado dessa forma. A gente está vendo o CVD, que é um volume delta aqui, que está mostrando o que pra gente? Cara, aqui uma divergência, ele está em queda, o volume está maior para venda, enquanto a gente teve um topo ascendente aqui. Ele começou a subir enquanto o volume estava indicando baixa e olha o que que deu. A gente teve uma queda, então isso aqui, você mexe com day trade, scalp, é interessantíssima essa ferramenta para você, chamada Bookmap, o link tá embaixo para você fazer o seu cadastro aí, tá? É uma plataforma paga, mas cara, isso aqui você tem acesso a muita coisa importantíssima para você que mexe com volume no mercado, tá? Então, olha só como é que a gente ainda tá seguindo uma estrutura de baixa e por enquanto a gente vai buscar um fundo aqui nesse CVD, finalmente a gente vai acabar com essa pressão vendedora, a gente pode voltar para cima, consequentemente a gente tem poder para defender os 20 mil dólares conforme a gente vai se aproximando dessa região agora. Então nossa atenção agora nos próximos dias vai ser acompanhar mais de perto o dólar, que já foi uma pauta lá antigamente, agora continua sendo muito importante porque é uma forma da gente pegar uma direção do mercado para onde ele está indo, e assim que o mercado começar a precificar baixa no DXY, a gente pode ter uma alta no mercado de criptomoedas, mas de qualquer forma uma alta exponencial do DXY não necessariamente vai significar uma queda absurda do Bitcoin, porque são mercados com demandas diferentes e isso pode segurar conforme você está vendo acontecendo com as altcoins. As altcoins estão segurando porque tem demanda por elas. O preço cai, mas tem gente comprando e segurando para não descer mais. No Bitcoin o interesse é muito mais forte, convenhamos, até porque o volume financeiro é infinitamente maior do que as altcoins. Com isso a gente vai esperando com certeza uma definição dessa lateralidade, mas a nossa expectativa é que ele consiga se segurar nos 20 mil dólares e tentar romper os 22 mil novamente. Então, para isso você tem que se inscrever nesse canal para acompanhar nosso vídeo todo santo dia, para você ficar informadaço do mercado e o que tá rolando e fazer uma análise completamente aprofundada do que tá rolando para você ficar esperto. Então tamo junto, forte abraço, a gente se vê e é nóis.